E desde já começar por dizer que estou muito contente por no 8º aniversário do Centro de Artes ver esta sala tão cheia de caras novas. No 8º aniversário do Centro de Artes, que é também o 8º aniversário do Centro de Sete Sóis Sete Luas, porque nós somos um centro de Sete Sóis Sete Luas, temos sempre dois momentos. Um momento dedicado praticamente ao aniversário do centro, que é a inauguração da exposição do artista italiano Mário Madiai, que desde já vos convido a assistir a seguir à apresentação do livro do Paulo, e um primeiro momento que nós dedicamos sempre ao artista da terra. Desta vez o artista da terra é um escritor, é um artista que eu tenho muito orgulho de receber cá, é o Paulinho, Paulo Vaz, mais conhecido pelos amigos Paulinho, aluno da nossa escola, meu aluno. Eu fico muito contente quando vejo que nos meus alunos este apreço pelas letras continua. Eu disse assim ao Paulinho: olha Paulinho, não preparei nada, vou falar tudo de cor, que é daquilo que eu me lembro de ti, que eu conheci. O Paulo teve um percurso muito interessante, foi um aluno que começou nas ciências, ele sempre foi aluno de ciências e tecnologias, e quando chegou ao 12º ano, ele percebeu que nas veias o que corria era as letras, fez o exame de inglês e entrou para Coimbra para português e inglês. A partir daí é um aluno que se tem dedicado muito à literatura. Ele tem, aliás, a tese de mestrado dele foi à volta da literatura, tem feito algumas traduções nessa área. Aqui no Centro de Artes connosco já tivemos o prazer de ouvir a apresentação da sua tese, já tivemos o prazer também de o ter a fazer a apresentação dos livros de algumas pessoas aqui da nossa região. Portanto, é muito bom ver que nos nossos jovens a literatura está lá. A par da literatura do português e do inglês, ele também estudou mandarim e neste momento é professor também da disciplina de mandarim, não é verdade? E de português e inglês, que é a área dele. Eu hoje disse assim: olha Paulo, cada vez que nós temos uma apresentação eu estou sempre na mesa, mas eu hoje quero muito assistir àquilo que tu nos vens cá trazer. O Paulo já recebeu uma menção honrosa do Prémio Literário José Luís Peixoto e hoje teve a coragem e ousadia de nos vir trazer aqui a sua primeira obra, um pequeno livro de contos. Traz com ele dois jovens amigos que vêm fazer essa apresentação. Portanto, eu vou passar de uma forma muito informal a palavra ao Paulinho e ele irá conduzir a sua própria apresentação. A todos, muito obrigada pela vossa presença. Esperamos no final do dia a vossa presença ainda aqui para cantarmos os parabéns ao Centro de Artes e ao Paulo pelo lançamento do seu livro. E é com muito orgulho, Paulo, que nós te recebemos aqui nesta casa. Está bem? Que seja o primeiro de muitos livros. Obrigado pela vossa presença. Eu trouxe dois amigos meus para fazer a apresentação da obra. Eu vou dar a palavra à Rita primeiro. A Rita é uma colega minha que me acompanhou desde a licenciatura, mestrado, agora está a fazer o doutoramento em materialidades da literatura. Eu achei que era a pessoa indicada para fazer a apresentação desta obra. O Luís, também já tivemos muitas partilhas, por exemplo, ele já veio cá fazer um teatro na nossa associação cultural, que nós temos aí há uns anos. O meu irmão também já foi lá à Avis fazer uma performance. Portanto, nós temos mantido este contacto cultural e eu sei que o Luís também é um grande leitor, por exemplo, de clássicos da literatura, e achei que ele também era a pessoa indicada para fazer esta apresentação. Vou passar a palavra à Rita. Boa tarde, obrigada por ter estado aqui. Foi uma grande honra, uma grande surpresa quando o Paulo me telefonou em agosto para fazer esta apresentação. E pode ser uma consideração pessoal, também foi uma surpresa para mim, que, pelos vistos, é a segunda vez que eu aqui estou em Pontessor e não sabia, e os meus pais é que me contaram, que quando tinha um negócio de computadores, a minha mãe com 8 meses de gravidez veio cá de carro com o meu pai entregar um computador e eu já tinha estado aqui e não sabia. Portanto, isto é uma experiência reveladora, digamos, daqui estar, agora já fora do bem. Ou seja, outro tipo de carne, não é? Fora da carne, não é? Podemos dizer assim. Ora, temos que pensar no título em primeiro lugar, não é? Resistências da carne. Não é no nível de receitas vegetarianas, não é? Nós até podemos pensar assim, muita gente desiste da carne, mas não. Mas que resistências são estas? Isto
temos que pensar nas formas das desistências. Há muitas formas de desistências na carne. Será que uma depressão é uma desistência da carne? Pode ser, não é? O corpo reage às emoções. Digamos, termos coração, uma criação, não é? Dos artistas, dos poetas, não é? No fundo, nós temos cérebro e depois temos coração. Como pensamos em alguma coisa triste, e o corpo reage, não é? E, por exemplo, as lágrimas, não é? Se expressarem o sentimento, fisicamente também expulsam micróbios para o exterior, mas também expressam o sentimento. Aliás, eu gosto muito desta frase da cantora brasileira que é a Maria Rita, diz que o choro é o banho da dor. Aconselho-vos então a estarem. Não é um livro fácil de ler, é um livro à luta, mas é um livro que devo considerar quase um clássico e não é por ser amiga do Paulo. Acho que isto nunca acabou por dizer o que tem a dizer. Eu não vou alongar muito, não posso, depois vou ter que ir conversando com ele, porque descobri muita coisa por aqui. Para começar, uma cita do Paulo. A vida só faz sentido na marginalidade. Será essa uma das formas da desistência? É uma pergunta que eu deixo. E depois isto, eu não consigo dizer que são contos. Eu acho que há aqui muita mistura de género. O livro tem duas facetas de pós, posso dizer. É pós-moderno, nesse sentido, tem muitas misturas de género. O texto muitas vezes é encarado como um artefato, ou seja, nós temos aqui um rascunho e uma obra acabada ao mesmo tempo, e esse rascunho não é necessariamente mau. Também me parece às vezes como uma tragédia grega, porque nós temos um crescendo até a um clímax, a começar pelos títulos dos contos, em que temos viagem da informação carnal, por exemplo, o primeiro, o último são corpos de aluguer. Aí temos mesmo o culminar de toda a tragédia. Há aqui outros aspectos, por exemplo, o aspecto do problema do eu. É um livro sobre o problema do eu. O eu que se torna objeto contra nós mesmos. É um livro sobre o problema do eu. Além de... Mas o fim também pode ser o princípio. Ou voltar ao fim pode ser o princípio. É uma das minhas premissas deste livro. Também acho que falamos muito de uma segunda natureza, que também o filósofo Aristóteles falava de uma segunda natureza. O que é a nossa segunda natureza? Nem toda a gente tem que saber o que é isso, vou dizer. É a forma como fomos criados, ou seja, a nossa cultura. O Paulo fala muito em cultura, no final do livro também. Cultura é um trabalho, é o que torna o ser humano em humano. A segunda natureza é isso, não é só a natureza de sermos humanos, de sermos animais, é outra natureza, não é? A forma como nós fomos criados é a nossa outra identidade. Acho que também é um livro sobre isso, sobre essa segunda natureza. Também há quase um desejo do regresso, do meio lustral, quase bíblico. A questão da água aqui é muito importante. Eu não vos quero contar o livro todo, eu estou a tentar só deixar pistas. Já tenho alguma experiência destas apresentações. Houve uma que me entusiasmei e disse assim, sério, contei o livro todo e as pessoas disseram, eu fiquei com vontade de ler, mas também não fiquei, porque tu contaste o livro todo, então eu não quero voltar a fazer isso. Há também aqui a questão da máquina, é muito importante. E é o que nos está a acontecer hoje. Acho que é um livro também sobre os dias de hoje. E acho que é um abanão. É um livro, é uma distopia que é um abanão. Este livro é para acordarmos do que nos está a acontecer. E é muito satírico também. É bastante político. Não é só um livro distópico, no sentido de ser opressivo e de ser o contrário da utopia e do sonho. É também um livro satírico. Por exemplo, estamos a falar também de máquinas, de fábricas de humanos, fez-me lembrar também, por acaso, uma coincidência. Um dos romances que eu vou trabalhar na minha tese de doutoramento, que é de Rubaná, era primo da Sofia de Albrán, nunca foi muito reconhecido, foi abafado pela prima. O romance Caranguejo fala-nos também de uma fábrica de humanos, e de gavetas das pernas e dos braços, e uma das frases de Rubaná era os bolsos eram uma opção posidónia para albergar mãos menos poéticas. E também nos fala de muitos deles, de muitas delas. Isto é perverso. Baralhaste-me aqui um bocado, aqui o autor baralhou um bocado.
Porque há autores que ninguém tem nome, de repente há gente que tem nome. E depois eu notei que puseste nomes ingleses e isso eu achei assim. Isto é para ficar. Isto é um desejo de universalização. Fica a pergunta no ar e pergunta para as pessoas que ganhem, espero que ganhem vontade de ler o livro depois de ouvir estas maluquices que eu estou aqui a dizer. Uma citação que eu achei significativa. Não é o corpo que importa, mas o conceito que desenvolvemos dele. Isto é de Paulo. Ou seja, é um livro também a questão da carne, não é a carne que nós estamos a pensar, não é a carne que pomos na mesa, é também o facto de nós termos corpo e sermos todo um conjunto, não é? E o conceito que desenvolvemos dele, sim, é uma questão bastante querida nos dias de hoje, não é mesmo? Se calhar muita gente a lutar por um ideal de corpo que não vai acontecer, não é? Ou estamos à espera de sermos, não assumimos os nossos defeitos, as nossas falhas, etc. E se calhar até, às vezes os nossos defeitos defeitos físicos até podem se tornar mais interessantes. E anda tudo a correr atrás de ginásios e disto e daquilo, acho que é um livro também bastante atual nesse sentido. E o conceito que desenvolvemos dele está a ficar muito problemático, porque aí temos o pós-modernismo do livro, que eu já falei, e temos o pós-humanismo. O pós-humanismo não é nenhuma humanidade que vem depois, é a nossa percepção de seres humanos que está a mudar. Graças à máquina, graças à tecnologia, e também não é isso. Não faz mal, tivemos aqui um momento musical, pronto. Também fazia parte da coisa, nós é que não dissemos a ninguém. Estávamos no telefone, porque o pós-humano é a nossa mudança de percepção de humanidade. A nossa percepção de humanidade está a mudar. E há um desejo sempre, vou usar uma palavra em inglês e vou explicar o que é que quer dizer. É enhancement, é um desejo de aprimoramento. Ou seja, nunca achamos que estamos bem. As mulheres podiam ser sempre mais bonitas, os homens podiam ser sempre mais bonitos, podíamos ser sempre mais excelentes e andamos todos atrás de uma pressão de sermos excelentes. E de sermos excelentes e sermos excelentes e as máquinas têm que nos ajudar a isso. E é um livro muito sobre o pós-humanismo, eu acho. E é sobre outra coisa muito importante, que é a hipercomunicação. Eu vou explicar então o que é isso da hipercomunicação. Muito resumidamente, é um utilizador alemão, o Gumbrecht, como disse, é o facto de agora nós estarmos sempre ligados em rede, não é? Ou seja, imaginem, quando alguém tem o telemóvel desligado, aconteceu alguma coisa, não consigo falar com aquela pessoa e agora, e depois é o e-mail, é isso tudo, é a hipercomunicação, não é? Sermos hipercomunicantes. Às vezes parece que as pessoas já nem têm momentos para saber estar sozinhas. E o Paulo fala disso também. Eu não estou a tentar não contar o mesmo tempo. Estou-me a esforçar. Também achei muito aqui do Álvaro Campos, do Electronic Muscle, do cantar às máquinas, essa raiva da máquina, e vou aqui falar disso. Também há um livro sobre a alteridade. Tenho agora só algumas passagens que gostava de partilhar convosco. É um livro também sobre materialidade, porque eu vou explicar o que é materialidade. A materialidade não é só o prolongamento da coisa em si, claro, nós encontramos materialidade, não é só isso. É algo que ganha densidade própria e defronta o sujeito. E o Paulo, neste livro, fala dessas defrontações. No fundo, esta questão da informação carnal, falas de hipercomunicação, falas de materialidade, falas disso tudo. Também é um livro muito performático, vou dizer que isto tem muito potencial para ser declamado como poesia, ou seja, a tua faceta da poesia não desapareceu daqui. Estou a tratar por tudo, estou aqui assim, estou-me a sentir numa mesa de amigos, olha, estou em casa, não estou nervosa nem nada, portanto, isso é bom. Se calhar a minha mãe fez bem ter ficado assim, com 8 meses de gravidez. Ora, para terminar, também o que é que eu te queria dizer? É sobre a alteridade, sobre o nosso olhar sobre o outro. Também nos faz questionar o que é isso, não é? O que é isso
no outro, o que é o nosso olhar sobre o outro, o que é amar outra pessoa. Isto também está aqui de uma forma histórica, mas está aqui. O que é o amor? Outra coisa, acho que a tua ironia é muito fina, não é? É porque hoje em dia, quer dizer, as pessoas jovens sentem isso, eu tenho que dizer, a vida é quase uma lista de compras. Eu fico cansada de ouvir certas coisas. Eu e toda a gente que aqui está já deve ter acontecido isso. Então, e agora? E quando é que casas? E quando é que isto? E quando é que aquilo? Ai, por favor, chega de listas de compras. O Paulo tem uma ironia muito fina acerca disso. Quer dizer, que tem uma ironia muito fina acerca disso, até vou ver onde é que isso está, no isto. Seja num certo momento, que agora não sei onde é que diz que ias procurar alguém sem emprego e sem roupa, não é? Onde é que é isso? Ajuda-me, desculpa lá. Estar a pedir ajuda alta para isto, mas isto é para eu não me perder. O vaguear indefinido é um dos momentos. No dia seguinte, exatamente, no dia seguinte saí de casa à pressa, precisava de encontrar alguém que não tivesse um emprego, nem uma casa, nem uma muda de roupa. Quer dizer, andamos todos à espera disto, perguntamos quando isto, quando aquilo, quando aquilo, quando aquilo. Quer dizer, as pessoas novas já estão cansadas destas listas de compras. Acho que isto foi uma ironia muito fina e muito bem conseguida. E acho que era mesmo isso que eu queria dizer. E depois também todos os livros devem ser assim. Há um casamento entre a unidade conceptual, as ideias que o Paulo teve, e a unidade material. Conseguiste isso através das ilustrações, através dos números, através dos picotados a separar as partes que tu querias. Também aproveitaste a questão de ser um poema. Eu já nem sabia se era um poema, sei que podia ser uma música para cantar. O teu livro é altamente performático. Tem muito potencial, como o Luís Afonso está a dizer, para podermos fazer teatros, podemos fazer poemas. Aproveito já para dizer aqui, há pessoa que tem a ver com este espaço, podemos fazer coisas muito interessantes com este livro. Acho que isto não é para ficar na gaveta, não é para ficar desligado. Temos de fazer mais coisas com este livro. Eu quero dizer que é altamente performático. Tem muitos espaços de leitura e de performance mesmo. Isto não é para ficar na gaveta. E eu não estou a dizer isto, eu estou a amiga, estou a dizer isto como alguém que está a fazer continuamente a literatura. Espero que acredites no que eu estou a dizer. Na página 16 há uma citação que fez-me pensar na Maria Gabriela Valanzol, que era uma autora de Sintra, e que escrevia livros bastante filosóficos e bastante intensos. Uma das frases dela era, que me fez pensar nesta frase que eu vou ler do Paulo, que ela dizia-nos então sobre o amor que dar a vida não chegava, não era um acorde consonante com a substância, então a gente devia encontrar alguém que quisesse ressuscitar para nós, ou seja, como se o vaso tornasse uma nova pessoa para nós, e que isso é que era o acorde perfeito. E tu fizeste-me perguntar hoje, então qual será o acorde perfeito? E eu vou ler esta passagem muito rápido. Existem os que concebem o amor como uma substância solúvel, e o corpo da mulher como sua própria mentalidade. Vivem no limbo. Percorrem a vida como se fosse um mundo fantástico de verdade e mentira, alternando a sua atenção no mundo real com o concebido pela alienação total deste. Qual será então o acorde perfeito? É outra pergunta que eu vou deixar aqui às pessoas. O corpo é o palco deste livro. E o nosso corpo também é o nosso palco. Eu gostei disto depois de ler o livro do Paulo, foi das interpretações mais valiosas que eu consegui saber. Fez-me lembrar também a Clarice Lispector, que é uma frase que eu costumo usar muito quando eu ainda estou de pijama e alguém me telefona para resolver alguma coisa e é fim de semana e eu digo, ainda não estou com roupa de viver. Ou seja, o corpo também é o nosso palco. Basta ver, nós não nos vestimos da mesma maneira para ir a todos os lugares. Não temos várias facetas, não é? Quando estamos em casa, quando estamos a dormir, quando estamos a trabalhar no jornalismo, seja o que for, não é? É o nosso palco. E também é o nosso palco. Quando nós estamos aborrecidos, quando nos dá vontade de chorar, quando estamos estressados, aqueles dias que nos dá vontade de bater em alguém, termos de conhecimento, não é? O corpo é o palco. Leituras no palco vazio foi outro ponto, é ver-se mesmo as misturas de género, o texto como artefacto, recortas o texto, quando diz os personagens aqui e ali, tu estás a recortar o texto de uma maneira que fiquei assim. É um livro para despertar consciências. Fez-me lembrar também o Delfim do Cardoso Pires,
Final do Alfredo, Cardoso Pires Dias. O sono, é esse o problema. Este livro é para nos acordar desse sono ideológico que nós estamos, em que os mídias querem que nós estejamos. Ou seja, citando também uma grande pessoa, uma banqueira anarquista, o mal são as ficções sociais, são essas tais listas de compras, não é? Também há um livro sobre a cena da escrita e sobre o processo da escrita. Tu falas muito sobre a cena da escrita e sobre o processo da escrita. A linguagem também é uma personagem aqui neste livro, e isso é um livro também sobre a condição textual, ou seja, sobre os códigos linguísticos, sim, as palavras, não é? E os códigos bibliográficos, ou seja, tu criaste a tua própria máquina literária para te fazeres entender aquilo que tu querias dizer como autor. Não estou a falar do Paulo Paulino, isso é outra coisa. Estou a falar do Paulo Autor, não é? Okay? Isto é diferente. Eu até podia não conhecer de lado nenhum e ler isto e continuar a pensar as mesmas coisas. Convém dizer isto às pessoas que é diferente. Uma coisa é o autor textual, outra coisa é o autor empírico. O autor empírico, nós sabemos quem ele é, somos todos amigos dele. O autor textual é outra pessoa. Podia não ser ele. Estou quase a imaginar. Ok, pronto. Não. A menina que aqui está e o bebê, ele tentou, no meio desta distopia, pôr a pureza intocável do original. É um livro também sobre o amor. Um dos contos é Erato. Erato foi uma das musas da mitologia grega, ficam a saber. Assim como outras 8, ela era uma virgem, era assim chamada, pois faz com que os que são instruídos por ela serem desejados e serem amados. Era a musa da poesia, portanto. A poesia não desapareceu aqui neste livro. Porque, a nível da linguagem, há um despertar de sentidos muito forte. Ou seja, é um livro muito sensorial também. Muito. Ensina-nos também a ouvir o silêncio. E é um livro sobre a morte, porque é a morte do universo, é a morte do modelo do mundo. Por isso é que voltar ao fim pode ser o princípio. Roubam a minha loucura. Outro ponto. Fez-me lembrar o Cantigo Negro do José Régio. Eu tenho a minha loucura. O que é a loucura? A capacidade de ir mais além. Fica aqui a pergunta para as pessoas. Há também uma grande sátira à hegemonia dos Estados Unidos. Eu achei isso bastante irónico, os teus nomes ingleses. O facto das pessoas todas terem o nome Sam, uma crítica enorme ao inglês, à hegemonia dos Estados Unidos, ao imperialismo norte-americano, a questão das armas, a forma. Aliás, nós não estamos muito longe daquilo que tu nos disse de estarmos ligados à ficção. Fez-me lembrar o filme Matrix, por exemplo, o filme Existence, de 1979. Será que estamos assim tão longe disso? Agora, quer dizer, para ver se powerbanks em todo o sítio, quer dizer, as pessoas para achar que podem estar desligadas, não é? Tem que estar sempre ligado, então não está a mover o favor, tem que ter powerbank. Ou, não tenho que ir comprar um powerbank, eu faço que não sei respirar, no telemóvel, quer dizer, estamos assim tão longe dessa distância. Se calhar, não estamos, não é? E também falamos aqui de Fausto, questão do conhecimento. Isto também é uma tragédia do conhecimento do mundo que nós tínhamos e deixamos de ter. E tu falas da chave de uma cúpula que é o universo do campo e da cidade. Eu estou mesmo a terminar. Falamos de uma morte do modelo do mundo. A linguagem também é uma personagem. Falas das mídias distorcidas. E agora, outra questão importante. É um livro sobre a violência e sobre a nossa passividade, o nosso sono ideológico. Ou seja, o episódio, que está aqui a meio, não sei onde, um episódio em que uma das personagens mata o vizinho e não tem problemas de consciência com isso, isso fez-me lembrar uma notícia que eu vi este verão, e que é verdade, a nossa passividade, ou seja, estamos também numa crise de valores, como estamos ligados à máquina e somos ciborgues, não é? Nós já estamos muito ciborgues, não é? O virtual não é a mesma coisa que estar na presença de uma pessoa. Eu podia estar agora em casa no Skype e não ia sentir o que estou a sentir aqui ao pé de vocês, todos ao pé de ti. Ou seja, há muitas emoções que se perdem com esta questão da hipercomunicação. Os mídias também manipulam-nos bastante, não é? Exageram bastante. Eu lembro-me também da questão da Grécia, para terminar. Eu estava na Alemanha nessa altura de Erasmus, quando se falou muito de crianças abandonadas na rua e a crise na Grécia e tudo. Tinha amigas gregas que me diziam, isso é tudo exagero, não é nada disso. Ou seja, a televisão a tentar contar. Há um filme do Wim Wenders,
em que a menina tem um sonho, uma menina pequenina do filme, que ela sonha que fica dentro da televisão e fica presa a ela, não consegue se desprender dela e fica aflita. E depois, na altura, era muito 70, tinha que se pôr moedas para ver televisão no aeroporto e ela só queria moedas para ver televisão. E era altamente manipulada por isso. Ou seja, houve outra notícia este verão sobre também uma senhora que se estava a afogar num rio nos Estados Unidos. Estavam lá 3 jovens e eles não fizeram nada e ela morreu. E este livro é para nos acordar. É também para nos acordar da radical extirpação. Eu estou a usar agora uma expressão de Júlio Ferreira. Ou seja, a técnica, a máquina, também nos criou aqui uma radical extirpação daquilo que nós somos. E era fundamentalmente isto que eu queria trazer. E foi um grande gosto ler o seu livro. E eu tenho mais coisas para te dizer. Espero dizer depois um dia. Por nada, também gostava de ouvir o Lígia Consultor. Ora bem, obrigado a todos, boa tarde a todos, obrigado por estarem cá, obrigado ao Paulo por me ter convidado, obrigado à Rita aqui por partilharmos este momento. Ora bem, então o Paulo colocou-me este desafio, ele pôs as coisas desta maneira, fazer uma interpretação do meu livro. Luís, faz lá uma interpretação do meu livro. Isto é uma coisa muito complexa logo à partida, não é? A minha cabeça começa logo a fazer aqui hiper-teorização, isto é, interpretação, por onde é que eu vou pegar isso? Há 1001 formas de fazer interpretação, ainda hoje estava a falar com o Paulo sobre isso, o próprio Paulo Ricoeur, um filósofo francês, escreveu um livrinho sobre isso chamado O Conflito de Interpretações. Isto é, vivemos num mundo em que há várias ciências, várias teorias, a tentar explicar o mesmo fenómeno e muitas vezes são contraditórias. E então fiz um mortal encarpado e saí brilhantemente com esta solução. Vou fazer a análise do livro a partir de uma concepção, que é uma concepção religiosa antiga, que deixou de ser num concílio que eu não sei o ano, mas muito próximo do início do cristianismo. Depois o Descartes veio confirmar filosoficamente que o ser humano é constituído por corpo, alma e espírito. Depois a Igreja veio dizer que afinal não é bem assim, que somos só corpo e alma, e o Descartes veio dizer também que é a mesma coisa, somos só corpo e alma. Esta concepção fala que o ser humano é corpo, alma e espírito. E então o corpo é a parte material, física, não é? Palpável, visível. A alma é a esfera já um pouco mais sublime das emoções, das impressões, dos sentimentos, dos desejos, da moralidade. E depois o espírito é a parte das ideias mais sublimes, da universalidade e das ideias mais rarefeitas, menos corporais. E então isto é uma boa chave, e esta chave pode ser aplicada aos livros. Qualquer livro que a gente pegue, qualquer obra de arte também. Podemos olhá-la e vê-la da forma material, não é? Quer dizer, que cores é que tem, que palavras é que tem, que traços tem, como está constituída, como está estruturada fisicamente. Podemos fazer uma primeira abordagem das impressões que dá, das impressões que tem, e depois podemos fazer ainda uma outra mais espiritual. O que é que isto está a dizer para as ideias universais? O que é que isto está a dizer em relação ao homem, enquanto espécie no mundo? Começando pelo corpo. É este livrinho, vocês veem. É constituído por contos, poemas, como o Paulo descreveu. São textos, uns um pouco mais longos, outros muito curtos. A escrita do Paulo
E vou-vos falar de alguns traços que os contos têm temas muito diferentes. Não vos posso estar a contar agora aqui os contos do mundo, mas não os contos do mundo, porque também só li uma vez, isto requer mais trabalho. Mas vou-vos dizer alguns traços que podem ser quase transversais à escrita do É uma escrita que tendencialmente é feita de uma construção frásica curta. Em alguns momentos é tão curta que passa a ser só uma palavra. Que parece um espaço de poesia já. A minha forma de ver é que o Paulo tem essa construção frásica também porque a sua produção literária pode ser feita de jogo, isto é, há um manancial de ideias que ele tenta apanhar todas ao mesmo tempo e por isso não dá para fazer uma frase muito elaborada, não é? Quase como se fosse um exercício de associação livre que a psicanálise faz. Também é de simples adjetivação, isto é uma linguagem simples, não é uma linguagem complexa, é acessível, é uma linguagem, vamos dizer, comum, acessível, do dia a dia, não estamos aqui perante nenhuma escrita a imitar o Renascimento ou o que quer que seja. É a nossa linguagem do dia a dia. Com apenas umas pausas, com algumas palavras que nos fazem ir ao dicionário. Em cada texto há uma ou duas palavras que deixa-me lá ir à Wikipedia. O que é isto? Por exemplo, Erato, tivemos que fazer esse exercício que é o título de um. Erato, que é Erato. Há outra que é alomorfias de um espaço poluído. Alomorfias, que é isto? É metamorfose, não é? Pronto. Metamorfose eu conheço, porque até é literariamente muito conhecido por causa do carro, pela metamorfose do carro. Agora, alomorfias, não. Mais coisas sobre que eu tenha visto. Sim, parece-me que, do ponto de vista material, é que eu posso dizer. De um ponto de vista da alma do texto, e aqui podemos fazer uso das categorias da narrativa. Que é uma coisa muito simples e que dá jeito para analisar estas coisas, que é o espaço, onde é que as coisas passam, quais são os personagens, qual é a ação, qual é o tempo. Uma das curiosidades em relação a isso é que o Paulo nunca situa temporalmente, isto é, nunca é no século XX, nunca é em nenhum tempo cronológico, vamos dizer assim. Isto é, há apontamentos que são 3 horas da tarde, ou que é hora de almoço, mas em termos cronológicos de séculos, do tempo do mundo, não há. Há sempre há este tempo que pode ser um tempo qualquer, mas que por algumas características tendemos sempre a ver como o nosso tempo presente. E se calhar aí também pode ser uma característica que permita tornar este livro intemporal, por ausência de tempo, deste tempo. Relativamente ao espaço, o espaço é sempre, tendencialmente, é um espaço citadino, deve ser o espaço de vida, se calhar, do Paulo, do autor empírico. Isto é sempre uma cidade. É sempre numa cidade. E, em determinada altura, quase que vemos ali a cidade, o campo como paradisíaco. A cidade como o sítio da decadência, dos vícios, não é? Onde estão todos os males, e o campo, o sítio onde tudo corre bem, idílico, não é? Por vezes há isso. Quanto às personagens, o Paulo tem uma preferência nos espaços também encontramos muito o manicômio, encontramos muito o café de
pessoas parecem que não têm nada a fazer e estão por ali, não é? No café, a rua. Há uma tendência para o marginal, para aquilo que está na margem. O que se passa aqui não é o centro da sociedade, nunca é o centro da sociedade, são sempre as franjas, são sempre os que têm menos tudo, não é? Menos tudo. Por isso essas figuras do louco, as figuras do mendigo, as figuras de... Há sempre essa tendência. E depois o narrador que é sempre, quase sempre, tirando aqui um texto em que me pareceu uma grande didascália, isto é, parecia-me naqueles textos do teatro que diz agora o autor põe-se de pé e fecha, não é? Há um texto que é tudo assim, é tudo descritivo, por isso é que isso dava para aproveitar como uma performance, não é? De resto, o narrador é um narrador que está presente na ação e que fala as coisas a partir de dentro. Em algumas vezes são pouca... Não sei, teria que rever isto outra vez, mas parece-me que o grande espaço, a grande parte do texto é um narrador em introspeção, que está em determinada situação, mas que está em situação de introspeção e a perceber-se dos processos internos por que está a passar, das consequências de que a realidade está a impor. É muito psicológico. É muito psicológico. É tendencialmente muito psicológico. E aparece uma outra figura que é de charneira, né? que é a mulher. É sempre um homem, nunca nos apontou aqui como ser uma mulher. É sempre um homem. E aparece uma figura feminina. A determinada altura há uma figura feminina que entra em jogo com esse homem. E essa figura feminina há sempre uma intenção. Há aqui um grande desejo de unificação e ao mesmo tempo uma impossibilidade dessa unificação com esta mulher, com essa figura feminina. Vive sempre assim num plano de tensão, não é? Há um plano interior sempre de tensão. O mesmo com o outro, as questões da alteridade, com o outro. Muitas vezes aparece o mudo, aparece o surdo, aparecem pessoas incapazes de comunicar ou deficientes na comunicação. Isto é, não é com o outro há esta dificuldade de aceder totalmente, de haver uma comunicação pura, por aí dizer, de um entendimento total, um acordo total, um acordo. E por não haver esse acordo com as pessoas, e não haver esse acordo com mais nada, este é um livro passado dentro. É um livro passado dentro de si, dentro de nós. É um livro que se passa dentro da nossa cabeça. Mais coisas. Há recurso, eu falei disto com o Paulo não reconheceu, mas há aqui recursos a situações surreais e espaços surrealistas. Isto é, a lógica a determinado momento foi por não sei onde, não é? E diz que, por exemplo, uma cortina que não existasse. Há apontamentos, há situações e há próprios ambientes que vivem de algum, na minha opinião, parece-me um surrealismo. Por outro lado, parece-me um espaço que é um espaço muito próximo do ambiente interior e ambiente físico de Beckett. Não sei se alguém já leu o Beckett, é um grande homem do teatro do absurdo e romancista, etc.
E que em Beckett também as personagens viviam sempre situações absurdas, isto é, estavam em um determinado espaço que aparentemente parece desértico ou com alguns objetos também absurdos, aleatórios, e que vivem assim, nessa absurdidade, não é? E que dá essa... que nos faz, que pode ser visto, pode ser visto assim, como uma metáfora do nosso tempo, não é? Isto é, estamos perdidos, não temos orientação, perdemos o Oriente. O Fernando Pessoa também dizia que eu sou daqueles portugueses, no opiário, eu sou daqueles portugueses que depois de descoberta a Índia já não tem nada a fazer. Não é? Perdeu o seu Oriente, era o nosso Oriente, a Índia. Por outro lado, e falando no Oriente, eu falei disso com o Paulo também, mesmo nos momentos de crise e de desespero e situações mais agudas desta figura, eu estou a falar como se fosse só uma, mas isto são várias, eu estou aqui a tentar esboçar com um boneco mais ou menos que isto. Mesmo nessas situações mais agudas, no Paulo há sempre uma serenidade. Eu pelo menos tinha essa impressão. Apesar de no livro haver crises de estruturação, da pessoa se sentir mal, da pessoa estar em confronto, da pessoa ver um morto, o que quer que seja, há uma serenidade no fundo. No fundo, não há um desespero total. Pelo menos eu fico com essa impressão. E falava disso com o Paulo, dizia, Paulo, eu sinto isso. E o teu pai é do Karaté, não é? Isso é uma influência do Oriente, dizia eu. Mas, sim, e depois finalmente, agora entrando, já falei um bocado da alma, agora falando um bocado do espírito. Há aqui um ponto que é distópico. Distópico é o oposto da utopia, não é? A utopia é o género literário que fala de um mundo onde se atingiu a harmonia total, uma sociedade perfeita, todos vivem em conjunto, felizes, etc. A distopia é o contrário. É um mundo que se criou com a intenção de criar harmonia entre todos, mas no final o que aconteceu foi, para haver o bem geral, tirou-se o bem particular e não há liberdades pessoais. E então, o Paulo tem aqui um ponto que é desse género. Ali com um bocadinho de ficção científica, que há ali uns cérebros que se juntam, que não sei o que faz lembrar de ficção científica. Mas neste ponto há aqui uma crítica à nossa sociedade. Pronto, a distopia, este género, é mesmo para fazer este tipo de críticas, como foi em 1984. E há uma coisa que por acaso é uma polémica muito recente, que é a igualdade. E então eles faziam de tudo, o Estado fazia de tudo para tornar as pessoas iguais entre si, para não haver diferenças, para não haver conflitos, para não haver injustiças. Agora, o que acabava por acontecer com esta igualdade, com este programa de igualdade, é que, na verdade, as pessoas ficavam todas iguais e, a partir daí, caíam numa grande questão existencial de serem iguais e de perderem a sua identidade. Porque as diferenças também é aquilo que nos define. Fulano alto, fulano B, fulano C. Isto é uma coisa muito recente, até nos livros escolares, agora os livros para miúdos, não é? Não, tem que ser tudo igual, não pode haver, não é? Não, parece que não, mas nós estamos a caminhar nesse sentido. Cada vez mais queremos e impõemos que sejamos iguais, e qualquer dia temos que, se calhar, andar todos de uniforme e dizer assim. Até havia um autor que dizia
um bocado fazendo assim também uma previsão, dizia que os tempos estão a caminhar mesmo por isso, para nós sermos reduzidos à única coisa que é igual entre si, que é o número. É sermos um. Eu sou um, ele é outro, é outro um. Não é? Somos só números, não temos características nenhumas. Eu não tenho o cabelo castanho, eu não sou do sexo masculino, eu não sei mais, não sei o quê. Nada, somos reduzidos ao indivíduo. E indivíduo é aquilo que já não se divide mais. Ao indivíduo, ao um. E isto parece que o Paulo intui estas coisas sensivelmente. Eu tenho quase certeza que quando eu falar nos autores que falam disto, ele não lembro. Como muitas coisas. Só Paulo, tu já leste isto? Não. Mas ele intui isto também. O Paulo tem essa sensibilidade, e é essa sensibilidade também que faz o escritor. Que absorve essas coisas que estão no ar do nosso tempo e que ele absorve. E que depois absorve e que reage contra. E que cria aversão. E neste livro podemos dizer que é um livro de aversão ao nosso tempo. É um livro de aversão, sem ser doloroso, sem nos causar dor, tem com uma serenidade, há uma aversão. E termino já, para não chocar mais. E então há uma citação que eu gostei muito e que diz assim, e espero que isto tenha servido para vocês lerem o livro. E diz assim: enfrentar-vos-ei mentalmente nas ruas, pois ninguém sabe o que eu penso. Procuramos a reflexão universal, onde já não há por onde procurar. E acho que este livro fala disso, de buscar. Muitas vezes há a viagem, fala-se muito na viagem, na deambulação, há uma busca desta reflexão universal, deste contacto com, vamos chamar de transcendência, isto pode albergar muitas coisas, mas que não encontrem em lado nenhum, porque é assim é assim o tempo em que nos foi dado de viver. Agradeço a vossa presença. Muito obrigado pela apresentação da Rita e pela apresentação do Luís. Quero agradecer também ao Dr. Carlos Faísca e à professora Ségia pela ajuda e pelo interesse na organização desta apresentação. Portanto, estas duas perspectivas são muito pertinentes deste universo existencialista, surrealista, das doenças e das perturbações mentais, quase aqui como uma comparação ao livro de areia do Jorge Luís Borges. Portanto, o livro é uma metamorfose dependendo do autor que o lê. Um dos meus objetivos iniciais, como eles já disseram, e como fazer, foi uma fusão desta ambivalência da poesia, aproveitando essa característica da pluralidade de sentidos, com depois a narrativa. Daí considerar também que a maior parte dos meus contos são narrativas poéticas, como eles também apontaram. Eu quis pegar no poder de síntese e da plurissignificação, que nós sempre associamos à poesia e à literatura, também depois naquela parte mais descritiva na criação de mundos que a narrativa nos proporciona. É pela grande quantidade de aforismos que existe nas existências da carne que o livro requer uma leitura mais pausada, com um ritmo muito próprio, como eles também apontaram. A coesão é essencial e é transversal aos 17 contos. Ou seja, é preciso perceber isoladamente cada um dos rumos de cada uma das narrativas, digamos assim. Portanto, são 17 mini-contos, alguns só com uma página, e depois 2 com mais de 15. Relativamente depois ao critério de ordenação dos contos,
tem que ver especificamente com o objetivo de proporcionar uma leitura confortável e agradável também ao leitor, ou seja, são contos pequenos e depois um maior, depois novamente alguns contos pequenos, depois outro maior, também para conferir algum fogo a quem está a ler. Este livro demorou 4 a 5 anos a ser escrito, ou seja, uma reunião, ou seja, dos contos que no meu critério são os melhores, e depois o processo de impressão e de recolha das ilustrações do Pedro Fernandes, do Vitor Dias e da capa do David, que foi feito no último ano, digamos assim. Ou seja, foi uma coisa que foi analisada e ponderada passo a passo. Durante estes 4 anos que escrevi os contos, eu estive sempre acompanhado daqueles fantasmas literários dos Animalescos, de Gonçalo Tavares, e dos Cantos de Maldoror, do Conde de Locke Raymond. Ou seja, acho que dos Animalescos ficou a velocidade, o acumular, o tentar compreender o que não é compreensível, ou seja, esta vertente mais surrealista, havendo ainda assim alguma lógica para a loucura. Dos Cantos de Maldoror, penso que ficaram aqui neste livro os conceitos como da desistência, do existencialismo e o pôr em causa esta supremacia do humano. Consigo ainda ler aqui alguns traços do Saramago, dos ensaios e dos contos do Kafka. Eu não gosto muito da palavra influência. Eu vejo mais como uma homenagem a estes clássicos da literatura e do pensamento. Ou seja, este é um livro também de homenagens ao pensamento. Nesta obra existem temáticas das perturbações mentais, das doenças do amor, dos não lugares, pois são temas extremos e eu queria criar um livro forte e coeso. Posso dar-vos, por exemplo, aqui alguns exemplos de passagens que gosto muito, vou tentar ser breve. Um grupo de 5 pessoas acorrentadas num círculo move-se vagamente e em desorganização pela cidade, gritando e urrando. Têm 10 pernas. Os que andam mais devagar acompanham os passos apressados com enorme dificuldade, por vezes fazendo os menos hábeis tropeçar em passeios e em outros participantes da via. Soube que lhes perguntaram o que escondem no meio de si e que ficaram zangados depois desse acontecimento. Nunca ninguém os ouviu falar. Eram 5 pessoas que gesticulavam e se pintavam artisticamente de negro e roxo. Os cabelos puxados para trás e para a frente, a cabeça acompanhando o ritmo macabro, em gestos não ponderados, mas eficazes e firmes. À beira-rio, existe uma árvore, subo-a, tenho as pernas fletidas, deixo, volto para onde deixei. Os ventos materiais agridem-me física e psicologicamente. Em cima do telhado, tento manter-me equilibrado. Cai chuva, o telhado está úmido, tem musgo e chuva juntos. Existe uma forma certa de descer ao inferno? Um velho, no supermercado, pegar num melão amarelo, podre, falo girar no chão como se fosse um peão. Volta a pô-lo no sítio. Outro que frente a uma torneira cinzenta com micróbios cuspida, com restos de comida, pensa ter conseguido explicar a vida a si próprio, loucos. Outro que pede boleia nu com uma caveira na mão. Agora ouço uma rapariga dizer: os meus pais também têm valores como eu. Vivo num cubículo e terei que ser sincera. Ensinaram-me isto na escola. Sou inspiração para miúdos frenéticos. Mas com toda a sorte que sempre tive, tenho andado por isto nestes dias. Enterrei as minhas companhias, o meu telemóvel, o meu computador, enterrados. Fiz-lhes um funeral, perto de casa. Ninguém compareceu. Agora vê-se um amontoado de pessoas. Atravessam a estrada lentamente, têm uma corda que as envolve. Não conseguem andar, separadas. A perspectiva sobe. Conseguimos ver uma mulher, com o cabelo rapado, vestida de noiva, no meio deles. Loucos. Ainda estou no telhado, prestes a escorregar. Um ritmo.
Pois aqui neste último conto tem uma parte que diz: nos depositários que tinham arranjado para o efeito, dispunham os cérebros retirados dos corpos, não havia tempo para anestesias muito elaboradas. As pessoas envolvidas na extração dos cérebros e da espinha dorsal foram recrutados. Tiveram cursos intensivos para que ninguém se perdesse durante o processo. As pessoas eram expostas aos outros, os seus corpos desnudos escorriam sangue, a partir do momento em que a faca de linóleo lhes entrava diante dos seus olhos, mesmo por baixo dos seus cabelos tratados, com sais e hidratantes, ainda a atuar do banho que tinham tomado para a operação. Um manequim do futuro, com veias alternativas, órgãos por veta e 2 pés, aguardava pausadamente ser possuído por 2 vidas. Chamavam aos expositores de sangue, porque tinham bacias individuais que faziam com que o sangue continuasse a irrigar as veias do cérebro. Continham um coração artificial para o bombear. As finalidades da nossa coluna vertebral faziam a conexão biológica necessária de que os expositores necessitavam. Enfiavam-nos tais fichas elétricas. Por todo o mundo, nos depositários estavam cérebros que pensavam muitas histórias como a minha. Entre eles não podia haver comunicação. Não tinham boca e eram seres humanos, ainda que num estado lastimável. Não tínhamos cara e éramos seres humanos. Fomos seres que quase se tocavam, mas não pudemos falar, não pudemos gritar, não nos pudemos queixar. Não tínhamos cara e éramos seres humanos. Não tínhamos opinião e éramos seres humanos. Depois existem outras questões que me interessam também muito, a questão aqui em Existências da Carne. Por exemplo, se o pensamento digital é um prolongamento da mente, para que é preciso o corpo? E, por exemplo, em situações extremas, o que é que resta de nós como seres humanos? Isto leva-me também aqui à explicação da capa, uma bela fotografia do David Rafael. Aqui o meu objetivo principal foi representar a desacralização do humano, ou seja, retirá-lo do centro do pensamento, ainda que ele por lá ora habite, digamos assim. Nesta capa existe também a erosão e a demolição. Demolição do mundo humano, demolição da humanidade, mentalidade, conceitos e lógica. Eu pergunto-me sempre, se eu não conseguir dar o próximo passo, o que é que me vai acontecer? Em que estado é que eu vou ficar? Eu acho que o Existências da Carne acaba por responder um bocado a isso também. Terminava talvez aqui com a leitura de um conto que eu gosto particularmente. Frustração existencial. Estive um tempo em que ficar sozinho me trouxe a doce loucura de viver. Sentia que infinitas metáforas bem estruturadas contradiziam sempre o que pensava e que os hábitos negros existiam efetivamente sem conotações dementes. Olho pelo vidro da porta para me distrair, para o tempo passar. O mudo está do outro lado do rio, observa-me. Confirmo se não estou nu. Estive um tempo em que vivia com uma cimentada numa cabana de madeira sem janelas. Fazia-a rodar com a ponta no chão. A sua deformidade prendia-me o olhar e entretinha-me assim. Aguardei sempre no escuro e entristecia-me até à origem. Um Armageddon interno e externo que não pede permissão aniquila-me. O ser humano é incapaz de explicar a sua imperfeição, daí a sua inexistência completa. Todo o palpável é a criação humana para tentar explicar a sua condição concreta. Os movimentos, os gestos, são invenções humanas para tentar perceber a sua existência. Na minha viagem ao espaço, o meu marketing é o de não ter. Toma o teu corpo como algo inútil ao que um lugar na cova te pode oferecer. Hora de pensar num futuro. E se o faço, como me posso acusar de querer ver-me morto, se planeio o próximo segundo? Como virar as costas à vida, se ela me envolve a toda a hora? É essencial acreditar para que as paredes não desabem de uma só vez. Olho pelo vidro da porta. O mudo observa-me do outro lado, com o olho fechado, e o outro a focar a visão. Saio de casa. Confirmo novamente se não estou nu.
à medida que vagueava, ia retirando suavemente expressões daqueles vultos irreconhecíveis e do que queria que eles significassem. Olhem expressivamente um cartaz que tem escrito: Alimentação religiosa por um mundo sem carne em 2080. E o passado era sempre o presente, uma regressão, uma convenção. O Salvador deve estar noutra galáxia e demora a chegar. Enfrentar-vos-ei mentalmente nas ruas, pois ninguém sabe o que penso. Procuramos a reflexão universal, onde já não há por onde procurar. Mais uma vez, obrigado pela presença e pela atenção. Espero que tenha sido de vosso agrado. Para terminar, agradecer então ao Paulo e aos amigos que fizeram uma apresentação fantástica e que o objetivo, obviamente, que é despertar em nós a vontade de ler o livro do Paulo e comprar o livro do Paulo. E eu, com esta apresentação, fiquei com imensa vontade de comprar e vou ler rapidamente, para já, porque, sendo um livro apresentado no Centro de Artes, obrigatoriamente tenho que ler. Sendo um livro do estudante aqui da nossa agrupamento de escolas, tenho que ler. Sendo um livro de um antigo aluno meu, obrigatoriamente tenho que ler. E depois, olhar para a capa, a cor que tem, a fotografia que tem e o título que tem, sugere que não é um livro fácil. E eu não gosto de livros fáceis, gosto de livros que sejam desafios. O próprio título nos remete um bocadinho para isso. Eu, quando olho para o título, ainda sem ler, porque não conheço o livro, apenas as sugestões de leitura que vocês deixaram, tenho duas palavras que me parecem bastante contraditórias, pelo menos para mim. De carne gosto muito, desculpem os vegetarianos, mas não gosto nada de existências, da palavra de existências. E porque é um título que eu sei que me vai dar luta. É um livro é um título que eu sei que eu vou chegar ao final e não vou perceber porque que se chama de Existências da Carne. E isso vai ser a minha luta na leitura e releitura desse livro. Portanto, que a todos vocês fique esta vontade de comprar e de ler o livro do Paulo. Houve algo que me deixou mesmo aqui assim cheia de vontade de ler. É que a Rita disse que era um livro muito performativo. Ou seja, um livro que dava para ser adaptado ao teatro. Era um livro que dava para ser, a partir do qual se podia fazer um recital. Era um livro a partir do qual se podia musicar. E eu já sei que vou ler também um livro condicionado por isso, porque vou estar a ler e vou estar a pensar o que é que nós podemos fazer daqui para aproveitar este livro e fazer mais qualquer coisa aqui. O Sr. Presidente não deve estar a gostar muito desta parte, eu já estava a ter ideias, mas é precisamente isso. Portanto, vou ler condicionada por isso. Portanto, ficou bastante cá dentro essa dica que a Rita deu. Pronto, a todos vocês, adquirem o livro do Paulo, nós queremos que ele publique muito mais livros, convidá-los para a inauguração da exposição e depois para comemorarem connosco o nosso aniversário. E, Paulinho, eles não me deixaram esquecer desta vez, umas prendinhas para ti. E muito obrigada por nos dar a